Olá, meu nome é Regis. Hoje é dia 18 de abril de 2025, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Brasil. É dia de Páscoa, né? Ah, estamos no hemisfério sul, então toda a simbologia da Páscoa, assim como, por exemplo, do Natal, né? Mesmo a simbologia vulgar, ela fica meio sem sentido. Ah, mas eu geralmente escrevi alguma coisa no Facebook, eu meio que larguei de mão o Facebook, ah, e eu queria fazer alguns comentários. Bom, eu até pensei, eu já estou um pouco atrasado para ir num churrasco, né? O que é uma coisa um pouco estranha num, numa, num país de tradição católica de se fazer na Páscoa, no Easter, né? É que no fim, em português, Páscoa fica muito parecido com Páscoa ou Pessah, mas enfim, são meio que tentaram se contrastar. Mas a ideia aqui básica é a seguinte: então simboliza a ressurreição, não, na verdade é ressuscitação de Jesus, né? Ah, e esse é um vídeo da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, né? Que entende, pelo menos através deste profeta original, que não deve ter havido ressuscitação, né? A descrição, essa, esse mito, ele parece ser bastante posterior, né, aos supostos eventos. Os eventos possivelmente são um amálgama de vários modelos, várias pessoas que talvez realmente tenham existido, né, com méritos diferentes. Pode ser que tenha havido um lá um mais especial, mas essa ideia de filho de Deus para a igreja da concepção pragmática de Jesus, somos todos filhos de Deus, ou talvez ninguém seja filho de Deus, porque talvez não exista Deus, né? Ou exista, mas seja uma coisa tão diferente do que se concebe, que, bom, por um lado, quase que qualquer concepção está valendo, né? E ao mesmo tempo nenhuma delas é boa o bastante. Bom, boa o bastante para o quê, né? Então, na igreja da concepção pragmática de Jesus, pode-se aproveitar, assim é uma tradição, né? Nada se cria, tudo se copia e se transforma um pouco, né? Se pode aproveitar elementos culturais tradicionais de outras religiões, né? Ou de religiões mais propriamente dito religiosas, né? Mas essa não é uma questão central, certamente não é um dogma, né? Nem de que houve, nem de que não houve a ressuscitação de Jesus. Pode até ter havido com algum desses 10 Jesuses, ou 10, como é que se diz? 10 Messias, né? Alguma coisa parecida, mas, opa, estão me dizendo para levar um pacote de carvão pequeno. Mas a ideia básica é a de que, como é que é? Eu uma vez morei em relação estável, entre aspas, com uma mulher que era uma judia convertida, né? Ela teve que se converter. Ela se converteu porque ela quis, porque ela foi se casar com um médico judeu. No fim, eles se separaram, por isso que eu fiquei com ela algum tempo depois. Na verdade, eu já estava com ela depois do segundo médico. O segundo médico não era judeu. Mas enfim, a questão é que ela era judia, as filhas então tinham nascido de um ventre judeu genuíno, né? Depois da conversão ela se tornou um ventre judeu, entre outras muitas coisas, claro, sem objetificar o ventre judeu. Uh, e ela comemorou o Natal, né? Comemorava festas cristãs em geral. E a primeira vez que eu vi isso, achei um pouco engraçado. Ué, mas tu não é judia? Vocês não são judias? As três, né? Era ela e duas filhas. Tinha uma cachorra, mas eu acho que a cachorra não era judia. Mas enfim, ela disse: Ah, festa não se desperdiça. Então, não desperdicem as festas. É, então, essa seria a mensagem da igreja, da concepção pragmática de Jesus, né? Pensem não
num renascimento, sei lá, depois do juízo final, ou numa vida eterna, nem na questão da fertilidade lá do hemisfério norte, né? E nem fiquem deprimidos porque, sei lá, estamos perto de entrar no inverno, ou não, entrar no outono, só agora? Não, já faz tempo que a gente está no outono. Mas, enfim, a questão pensem nisso como a nossa possibilidade de renovação, nem sempre para melhor, né? Mas de preferência para melhor, né? Independente das questões metafísicas subjacentes, né? Então, essa seria a mensagem da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus nesta Páscoa, dia 18 de abril de 2025. Então, podem pensar em renascimento e não sei o quê, num sentido mais concreto, mais abstrato, né? Há uma liberdade ampla dentro da perspectiva bastante intrinsecamente ecumênica da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, pelo menos na minha perspectiva, né? Que não necessariamente vai ser a que vai vingar, né? Acho que as minhas perspectivas são muito áridas para terem lá grande chance de vingar. Então pode comer carne, né? Pode beber bebidas alcoólicas, pode ouvir música, pode cortar o cabelo, pode fazer a barba, pode usar várias cores. Eu não estou de é um amarelo, né? Mas é um amarelo que não é tão amarelo quanto eu estou vendo no vídeo. É um amarelo mais fosco. Mas enfim, o que não se deve fazer da perspectiva da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, não se deve fazer aquilo que se considera que é algo que não se deve fazer, né? Eu não tenho condições de avaliar na posição de cada uma das pessoas o que é o melhor, o que é o pior, né? Eu mal e mal avalio o que é o melhor ou o pior para mim e tento escolher o melhor, né? E às vezes eu me engano, né? Às vezes simplesmente aquilo que me parece melhor simplesmente não é viável. Então, o truque talvez seja tentar fazer um pouquinho mais do que parece ser o mínimo necessário, né? Então, eu tenho visto muitos vídeos do Valdo Vieira, da Conscienciologia, e a perspectiva dele é muito... Não, isso é bobagem, isso aí não adianta nada. Ou, às vezes, ele corrige, ou para outras coisas ele diz, não, isso não é o ideal, né? Então, geralmente, não é o ideal coisa nenhuma. E muitas coisas adiantam de formas intermediárias, né? E a gente não sabe nem bem para quê, né? Então, a ideia geral é fazer o que se gosta, né? E que se acha que pode ser bom num sentido mais ou menos abstrato, né? Algumas coisas que se deve evitar é tentar forçar as outras pessoas, coisas que elas não querem fazer. Embora, claro, não se possa confundir, não se deva confundir o não quero com o não desejo, né? Então, eu posso desejar uma coisa e não querer. Ou seja, eu tenho a vaga intenção de parar de fazer certa coisa ou passar a fazer certa coisa e não, na prática, não ter nenhum projeto concreto para tornar aquilo uma realidade. Então, na verdade, eu não quero, né? Então, grande parte dos desafios da condição humana é adequar os desejos, que são conflitantes uns com os outros, com a vontade, que é aquilo que realmente vai colocar em prática, né? Dando certo ou não algumas coisas. De modo geral, a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus não exclui nada, absolutamente nada. Como é que é? A Igreja da Concepção Pragmática de Jesus adota aquela posição da economia, né? Ou de uma certa concepção da economia, de que tudo
têm um nível ótimo. Coisas boas têm um nível ótimo que é menor do que 100%, e coisas más ou ruins têm um nível ótimo que é maior do que zero. O que significa isso, né? Então, digamos que ferramentas são coisas boas, mas não dá para fazer só ferramentas. A produção não pode ser 100% de ferramentas, né? Coisas úteis são boas, mas coisas fúteis também são importantes numa certa quantidade. Então, se a gente fizer muita ferramenta, vai faltar, sei lá, papel higiênico ou ducha higiênica, conforme as preferências, né? Esse é um dos problemas clássicos lá da economia planificada, né? Então, a economia meio que tem que descobrir qual é o nível ótimo das coisas. E não é fácil, se erra bastante, há enormes desperdícios, mas quando se tenta absolutizar uma prioridade, em algumas situações, sim, né? Se uma pessoa, por exemplo, engasgar e não tem como fazer, eventualmente se faz uma traqueostomia, e se fica feio, ou se a pessoa até talvez morra, né? Mas se não fizer, ela com certeza vai morrer, né? Então, há situações em que há prioridades absolutas, né? Ou, ainda que não haja prioridades absolutas, há prioridades tão fortes que não é o momento para se pensar em outras coisas. Se for possível se dar o luxo de não pensar em outras coisas, também pode ser que seja necessário, né? Numa situação de como é que é, médico de campo na guerra, ele tem que priorizar não ser atingido e fazer a traqueostomia em um combatente amigo ou inimigo ferido, em tese, né? Enfim, guerras também não estão excluídas, né? Assassinatos podem ser... Assassinato no sentido de matar uma pessoa pode estar justificado. É que o termo assassinato pode ser interpretado como assassinar injustamente, que é o problema lá do não matarás do mandamento do Velho Testamento. Parece que a palavra usada não tinha essa ideia genérica de matar, e sim de matar injustamente, sem justificativa. Aí toda a questão, né? É justificado matar uma pessoa, né? Sim, muitas vezes é, mas raramente essa é a questão principal. As pessoas matam porque estão com medo, as pessoas matam porque estão assustadas, as pessoas matam para encobrir crimes que já são eles próprios bastante graves. Então, não é tanto essa questão que geralmente está em foco, né? Deve-se evitar de ficar matando as pessoas, as outras pessoas e a si próprio. Embora, claro, haja situações em que isso possa se justificar. A Igreja da Concepção Pragmática de Jesus trabalha com muito poucos absolutos, né? Inclusive, eu nem sei quais são eles. Devem ser coisas muito básicas, intuitivas, da lógica, e não vem ao caso agora. Bom, eu tenho que levar carne, carvão e tenho que ir agora, então. Essa é a mensagem. Eu até tinha pensado em gravar no churrasco, mas aí eu pensei que não sei se vai haver a ocasião, né? Ou, sei lá, a gente já vai estar meio lambuzado da gordura do churrasco, que a lente vai estar suja, vai ficar difícil, e enfim. Então, boa Páscoa. Reflitam.